Funis de venda. A estratégia que pode tornar o seu negócio muito mais lucrativo sem sobrecarregar a tua operação, principalmente se você conseguir automatizar boa parte desse funil. Se eu pudesse resumir funis de venda em uma única frase, eu diria que são as etapas entre o teu cliente conhecer você e se tornar de fato o teu cliente. A verdade é que funis podem ser implementados em diversas fases do teu negócio, inclusive quando o teu cliente já está dentro da sua base, quando ele já é o teu cliente atual, que é o que a gente chama de funis de ascensão. Todo o teu processo de venda constitui as etapas do seu funil de venda atual. Mas a diferença é que você pode olhar para essas etapas de forma mais estratégica e considerando o comportamento de consumo do teu cliente ideal. E não só considerando o comportamento para vender mais, mas considerando cada etapa do seu funil para entender onde você está perdendo mais números do que deveria. Se a gente olhar para uma estrutura de funil de venda, a gente está olhando para uma estrutura onde no topo você tem mais pessoas te conhecendo do que no fundo, onde as pessoas compram de você, o que é natural. Em cada etapa desse funil de vendas, você vai perdendo números. Então, supomos que você tem uma base de leads com 5.000 pessoas. 5.000 pessoas que estão interessadas em algum nível no assunto que você apresenta na sua metodologia. Mas no fundo, na sua base de clientes, a gente tem aqui, em média, 500 pessoas comprantes. Então, quais etapas são fundamentais para que você tenha um funil otimizado? Quando a gente fala de funil de venda, não existe um funil certo, um funil errado, um funil perfeito, porque não existe uma quantidade exata de funis existentes. Existem funis que são mais indicados para cada situação e cada modelo de negócio. Porque cada perfil de entrega, cada perfil de fonte de renda do teu negócio e perfil de cliente se comporta de uma maneira diferente. Lembra que eu te disse que os funis de venda, eles consideram comportamento de compra? É exatamente isso que acontece para que a gente estruture diferentes funis para diferentes situações. Mas também, então, como eu consigo otimizar o meu funil de vendas? O primeiro ponto é entender que existe um funil principal no seu negócio para cada produto e que a partir desse funil principal você tem a liberdade de empilhar diferentes funis que podem estar ativos ao mesmo tempo ou que você pode oscilar entre ele para você diversificar os seus funis. Supomos que você tem tanto mentoria quanto infoprodutos e que toda a sua esteira de produtos está no modo de venda de perpétuo, que é quando fica aberto para vendas em qualquer momento. Não é um lançamento que você abre as vendas, deixa um período e fecha. Então, seguindo essa estrutura de exemplo, você pode aplicar funis de venda, que é o seu funil principal, que a pessoa vai passar por ele normalmente, e também funis para gerar picos de venda e para atrair pessoas de diferentes fontes. Qual pode ser um funil fixo quando a gente fala de mentoria? O funil de aplicação, que é o caminho até a aplicação dessa mentorada. Um funil de sessão estratégica, que é aquele funil em que você faz uma reunião de diagnóstico e depois você apresenta a proposta. Mas além desses dois, você pode ter funis que são esporádicos, que entram na tua operação e depois saem. Como, por exemplo, os eventos online. Você pode criar eventos, imersões, que ao final você faz pitch de vendas para a tua mentoria. Então aqui a gente tem dois exemplos de funis fixos e um exemplo de funil que é esporádico. E quando a gente fala do cenário de infoprodutos, a gente tem também os funis que podem ser fixos e os funis esporádicos. Exemplo de funil fixo para infoproduto: carrossel funil, onde você eleva o nível de consciência e depois você convida a pessoa para conhecer a metodologia. A gente também tem o funil de ascensão, então a pessoa já faz parte do teu infoproduto, mas faz sentido para ela fazer parte de outro. Então você cria uma rota de consumo onde ela vai de um produto para o outro. Esse também é um funil que pode ser fixo na sua operação. E quando a gente fala de funis esporádicos, a gente pode ter os picos de venda para perpétuo, os funis de isca, então você pode preparar uma aula especial para aquele público. Então entende que existem diferentes opções para diferentes casos. E também como eu vou decidir qual é o melhor funil para o meu momento, o melhor funil para o meu público e o melhor funil para a minha operação. Primeiro, qual é o teu produto e quanto de demanda você precisa colocar nele. Então, quanto menos demanda, mais próximo pode ser também o teu funil, como um funil de aplicação, que você vai ter que ler aplicação por aplicação. Mas se for um funil que você precisa de mais demanda, que
que você pode receber mais demanda, aí você faz um funil que é mais distante da sua presença e da presença do seu time na entrega do próprio funil. O segundo ponto a se ter em mente é o nível de consciência da pessoa que vai entrar no produto. Quando a pessoa é totalmente inconsciente, ela tem sintomas, mas ela ainda mal identifica qual é o problema dela. Quando ela tem contato com algo que eleva o nível de consciência dela e que mostra para ela que ela tem um problema, ela se torna consciente do problema. E aí isso aqui pode ser um conteúdo em rede social, pode ser uma conversa com uma amiga, qualquer ponto que eleve o nível de consciência dela. Quando ela tem a noção do problema dela e ela começa a buscar possíveis metodologias, possíveis soluções, possíveis tratamentos para a questão que ela tem, ela se torna consciente da solução. Mas só ser consciente da solução não te faz uma pessoa totalmente consciente. Por quê? Dentro de soluções, a gente tem diferentes pessoas que podem aplicar, diferentes metodologias, diferentes produtos que abordam o mesmo assunto. Porém, quando ela busca saber quais são as opções de produtos de profissionais, ela se torna consciente do produto. Quando ela toma a decisão de fazer parte do seu produto, de ter o teu acompanhamento, ela se torna totalmente consciente, porque ela vai consumir o que vai resolver o problema dela. E por que esse conceito é tão fundamental? Porque você precisa entender qual é o nível de consciência do seu público ideal para este produto, para que você desenhe funis que faça sentido para ele. Se você tiver uma pessoa com um nível de consciência muito iniciante e a sua linguagem, o teu funil, a profundidade do seu produto já é muito avançada, você não vai conseguir vender. Da mesma maneira que se no teu conteúdo, o teu funil, o teu produto for preparado para um nível iniciante e a tua audiência tiver um nível de consciência mais profundo, você também não consegue converter. Então, esse é um ponto simples, mas que gera muito conflito quando a gente fala de vendas. Se você não tiver muito claro onde está posicionado em nível de consciência a tua audiência ideal, você não consegue desenhar funis que façam sentido para essa audiência. Então, o primeiro passo é justamente decidir com qual nível de consciência a sua marca trabalha e qual nível de consciência os seus produtos são capazes de atender nesse momento. E aí sim você consegue desenhar trilhas de consumo que fazem sentido para essa audiência. E quando a gente fala da trilha de consumo, que é o teu funil de venda, você pode construir ele respeitando 4 principais etapas. A primeira, a de atração, que é quando você dá o gancho, quando você puxa a atenção da pessoa ideal para o teu produto. Depois a gente tem o interesse. Então, quando você puxou a atenção dessa pessoa, pelo que ela vai continuar com você. E depois que você pegou o interesse dela, você vai gerar nela o desejo. É exatamente nessa etapa que você apresenta a tua solução. E por último, a ação, que é um convite para ela fazer parte da sua metodologia ou para saber mais sobre ela. Então, qual é o exercício que eu vou te convidar a fazer? Olhar para a sua estrutura de vendas geral hoje e pensar dentro dela se você já respeita essas etapas de funil ou se você precisa olhar para essas etapas de forma mais estratégica. E quanto mais avançada ela tiver nessas etapas do seu funil, mais próxima ela vai estar do que a gente chama de fundo de funil. E para você conseguir ter um funil mais estratégico, tem 2 decisões que são extremamente importantes. Primeiro, decidir para onde você vai levar essas pessoas, qual é o fim do seu funil e de onde vai partir a demanda para o seu funil. O fim do teu funil é o teu produto-alvo. Já no topo do teu funil, a entrada do seu funil, você tem diferentes opções de plugar aqui. Você pode pensar em conteúdos na sua rede social, você pode pensar em iscas, você pode pensar em eventos, em masterclass, em aulas. E falando até em imersões e aulas, você pode direcionar inclusive para os seus alunos atuais para você criar um funil de ascensão. E aí ficaria completamente inviável eu te entregar uma estrutura de funil ideal para você, porque eu não tenho como saber o teu negócio. Isso a gente só consegue fazer dentro da consultoria. Mas eu posso te trazer aqui o direcionamento sobre quais são os pontos essenciais para um funil funcionar bem. O primeiro deles é uma esteira de produtos consistente, porque senão você vai criar todo um ecossistema de compra e a pessoa vai comprar uma única vez de você. Então é importante você ter uma escada de valor, você saber exatamente qual é o melhor produto para ela começar, qual é o melhor produto para ela se aprofundar e qual é o melhor produto para ela ter acesso a você para refinar e escalar os resultados. O segundo ponto é entender que o funil
funil, ele vai trazer essa pessoa para dentro do teu processo de vendas. Mas uma vez que ela bateu no teu comercial, você precisa entender as etapas de uma venda, desde a negociação, um follow-up mais inteligente, a quebra da objeção de uma forma não invasiva e o fechamento dessa venda. Então não é só sobre construir o funil para atrair as pessoas certas, mas saber exatamente o que você vai fazer, quais são as ações que você vai implementar quando essa pessoa bater no teu comercial. Terceiro, uma entrega de qualidade, porque não adianta você ter um funil bom de vendas, nem funil de ascensão, porque ele não vai funcionar bem se o teu produto não cumprir o que promete. Então, além da entrega de qualidade, tem que ser uma entrega clara. Então, você tem que ter muito claro qual é a promessa que você entrega, qual é o resultado que você traz. E isso você consegue desenvolver se você tiver muito claro qual é o ponto inicial da jornada da sua aluna e quem ela vai ser depois de consumir de você, que é o que tão popularmente se chama de ponto A e ponto B. Se você tiver um ecossistema de produtos que faz sentido para a jornada do seu consumidor, se tiver um processo de vendas redondo e funis que tragam as pessoas certas para dentro do teu processo de vendas, a tua venda vai se tornar muito mais assertiva. Me conta aqui embaixo se ficou mais claro agora como funcionam as estratégias por trás de um funil de vendas e como ele pode ser flexível para o teu negócio e também trazer resultados que façam mais sentido para os teus objetivos.